Que neste momento nós possamos ir de encontro à nossa luz maior, a centelha divina que herdamos do Criador, essa centelha que ilumina o nosso espírito. Que nós possamos, neste momento de intimidade com nós mesmos, ir de encontro ao nosso anjo guardião e aos nossos mentores, e utilizando dos recursos sagrados da prece, entrar em comunhão com o Cristo Jesus. Que o propósito maior do Evangelho em nossa casa não seja somente o trabalho de limpeza, de harmonização, de renovação do campo vibracional do interior de nosso lar, mas que nestes momentos de oração nós possamos buscar nos recursos do Evangelho a oportunidade de transformação interior de nós mesmos. Na oportunidade, agradecemos ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos e pelas bênçãos de estarmos em comunhão com a espiritualidade celestial para a celebração de mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que o passe seja instrumento divino, que as energias transmutadas para nós e para nossa família seja o bálsamo de alívio de todas as nossas aflições, o remédio curativo para todas as nossas dores. Que o passe renove as nossas forças para prosseguirmos a jornada em comunhão com Cristo Jesus, trabalhando pela evolução do nosso espírito. Que a água que nós colocamos para ser imantada receba as bênçãos do Cristo Jesus através de toda essa espiritualidade maior e que ela se transforme no remédio, no bálsamo e no alimento que o nosso corpo e o nosso espírito precisa para se manter alimentado e nutrido de toda a luz divina. Que assim seja. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 143. Não tiranizes. Abaixo uma epístola que está presente no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 33. Diz assim: e com muitas parábolas semelhantes lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E através desta epístola de Marcos, Emmanuel constitui a mensagem, nos convidando à reflexão. Assim prossegue o benfeitor espiritual. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando, encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos, que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Discussões acerbas se levantam, tocando a azedia venenosa. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o Mestre, tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que o ouviam, segundo o que podiam compreender. Aos apóstolos, conferiu instruções de elevado valor simbológico, enquanto a multidão transmitiu verdades fundamentais por intermédio de contos simples. A conversão dele diferia
de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Uma mensagem muito significativa para todos aqueles que se julgam conhecedores do Evangelho de Jesus, que se colocam na condição de pregadores, que lotam as instituições religiosas com o objetivo de levar o conhecimento da palavra. E o que Emmanuel está trazendo para nós, através desta parábola de Marcos, é de que nós busquemos, através das exposições evangélicas, o sentido real e sublime de levar a palavra que cura, que consola e que alimenta. E muitas vezes, envolvidos pelo orgulho, pela vaidade, muitos pregadores se perdem em suas exposições evangélicas, porque são extremamente impositivos diante das palavras do Evangelho. Esqueceram de utilizar os exemplos do Cristo Jesus, que sempre, de maneira simples e singela, levava o conhecimento para todos, respeitando a capacidade intelectual de compreensão de cada um. Por isso, evangelizou o mundo através das parábolas, ensinando as pessoas o verdadeiro significado da vida maior através das parábolas. Porque as parábolas alcançavam a cada um, respeitando o nível intelectual, respeitando a idade espiritual de cada um. As parábolas do Cristo Jesus, até hoje, carregada de simplicidade, de amor, é para todos. Nesta mensagem, Emmanuel nos convida a refletir, a deixar de lado o azedume, a colocação de palavras difíceis, mas que nós possamos refletir muito, utilizar palavras doces, que traz para os nossos irmãos a leveza da alma, para que sintam-se cada vez mais acolhidos, confortados, envolvidos, quando procuram qualquer segmento religioso, a fim de se alimentar do verdadeiro pão da vida. E que nós possamos, através dessa mensagem, refletir também sobre, muitas vezes, como é que a gente vem se comportando dentro da nossa casa, com a nossa família. Será que nós estamos sendo também tiranos domésticos, de maneira impositiva, fazendo com que o outro abrace as nossas verdades, as nossas ideias? Sim, porque na nossa casa somos uma comunhão, mas que cada um está no seu tempo,
para a compreensão daquilo que nós colocamos. Não que a gente vá se comunicar com a nossa família utilizando das parábolas, mas que nós possamos ter compreensão da idade espiritual de cada um. Porque nós temos as nossas peculiaridades. E é preciso muitas vezes que haja compreensão com as diferenças, para que haja paz, para que haja harmonia. E assim é no campo do trabalho, assim é no nosso convívio diário com a coletividade. Quando a comunicação se faz simples, de maneira clara, nós estamos proporcionando a capacidade de comunicação para que o outro nos compreenda. E estamos também, através dessa interação, alcançando a capacidade de compreensão com o outro. Porque na esteira da vida, todos nós somos seres inacabados, somos seres que estamos em processo contínuo de trabalho para alcançar a evolução em todos os aspectos da alma humana. Precisamos todos os dias trabalhar no âmbito da nossa evolução intelectual, moral, espiritual e assim sucessivamente. Então é preciso que nós deixemos muitas vezes a tirania utilizada porque temos um conhecimento mais avançado de lado e buscar na simplicidade de Jesus a capacidade de nos comunicarmos com os nossos semelhantes de forma clara, simples e objetiva. Desta forma, nós vamos estar expandindo a nossa capacidade de envolver as pessoas num campo eletromagnético cada vez mais positivo. Estaremos contribuindo para que haja paz e harmonia entre todos. Então, que nós busquemos na mensagem de hoje refletir como é que nós estamos nos comunicando. Primeiro, como é que está estabelecida essa relação interpessoal com nós mesmos? Será que nós estamos sendo tolerantes com as nossas limitações? E se nós estamos aprendendo a ter uma convivência harmoniosa e pacífica com nós mesmos, reconhecendo as nossas dificuldades, as nossas limitações, com certeza estaremos abertos, tendo a sensibilidade de compreender as dificuldades, muitas vezes de entendimento do outro. Então nós saberemos utilizar a prática de Jesus. Estaremos nos comunicando com os nossos irmãos de maneira mais clara, mais objetiva, mas utilizando do nosso vocabulário palavras simples, objetivas, levando doçura na nossa voz, tendo desta forma a capacidade de compreensão do outro. E assim nós estaremos todos os dias nos capacitando para sermos auxiliares de Jesus nessa empreitada divina de arrebanhar, através dos nossos exemplos, outros irmãos que virão até nós buscar os ensinamentos através da palavra, através do conhecimento do Evangelho, para que possam também modificar a si mesmos, trabalhar melhor no campo
da comunicação interpessoal. Então, que nós possamos, através da mensagem de hoje, refletir mais sobre a maneira como nós impostamos a nossa voz no momento do diálogo, como nós utilizamos as palavras para nos comunicar com os nossos semelhantes. É preciso conhecer, principalmente numa exposição evangélica, qual o público-alvo, com quem é que eu estou me comunicando. E independente do nível intelectual, moral e espiritual daquelas pessoas, nós temos que ter a habilidade, o conhecimento para, assim como Jesus, utilizar da simplicidade, do amor, da mansuetude e da doçura. Porque no momento que a gente busca, numa casa de oração, seja num culto evangélico, seja na missa durante a homilia do padre, seja na casa espírita, seja em qualquer segmento religioso, nós buscamos palavras que pacificam o nosso espírito, que alimentam a nossa alma, para que a gente saia dali preenchido da luz de Deus. Então é preciso que nós estejamos cada vez mais atentos e vigilantes na nossa comunicação com o outro. E cada vez que a gente começar a perceber que está invigilante, que está sendo muito impositivo nas palavras, que nós voltemos lá atrás e busquemos nos ensinamentos de Jesus a sua maneira doce, simples, singela, amorosa e educativa, maneira pedagógica de ensinar através das parábolas. A lição nos recomenda a vigilância primeiro sobre nós mesmos, sobre como nós estamos administrando a nossa capacidade de comunicação com o outro. E que essa capacidade de administrar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nos dá também a capacidade de percepção de como nós estamos nos colocando diante do outro no momento da comunicação. Que nós possamos cada vez mais regular o volume da nossa voz, que nós possamos utilizar das palavras mais simples possível para que a compreensão chegue para todos e principalmente para nós mesmos. Então, que neste momento, em comunhão com toda essa espiritualidade de luz que pede licença para adentrar em nosso lar, que nós possamos, unidos num só pensamento, agradecer a Deus pela nossa capacidade e alcance intelectual de compreensão da mensagem de hoje, agradecer a Jesus pela companhia e que os bons espíritos nos ajudem, através de nossas preces, de nossas vibrações, a alcançar a todos aqueles que avizinham o nosso lar. Que o Cristo Jesus, através de nossas preces, de nossas vibrações, adentre ao lar de todos aqueles que avizinham a nossa casa. Que esteja modificando não só a vibração do ambiente doméstico, mas que a centelha do Cristo possa estar iluminando a todos os corações, para que possamos alcançar do nosso convívio com a comunidade o sentimento de paz, de harmonia, de respeito, de bondade, fraternidade. Vamos com muito amor vibrar por todas as nossas casas de oração, por todos aqueles
que são seus dirigentes, seus trabalhadores, que possam estar compenetrados no trabalho, de sermos partícipes da oficina do Cristo Jesus, que possamos estar sempre de braços e coração aberto para acolher a tudo e a todos. E se oportuno for, na nossa comunicação, nas exposições evangélicas, que possamos, assim como Cristo Jesus, evangelizar os nossos irmãos com bondade, com amor, com simplicidade. Que saibamos administrar os nossos sentimentos para que não sejamos contaminados jamais pelo orgulho e pela vaidade. Que possamos fazer com que os nossos irmãos, ao adentrar nas nossas casas de oração, saiam dali, preenchidos do amor e da luz divina, através do conhecimento da palavra, através do Evangelho de Jesus. Vamos com muito carinho vibrar muita luz para todos os nossos consanguíneos. É neste momento que rogamos a Deus para que as nossas vibrações alcancem os nossos entes queridos que hoje estão na dimensão maior. Que nossas vibrações alcancem o coração de todos. Que recebam as nossas mais sinceras vibrações de amor, de carinho, de bondade, de fraternidade. Aos irmãos consanguíneos que estão na morada terrena, da mesma forma, vibramos e pedimos ao Cristo Jesus que adentre não só o lar dos nossos irmãos, mas que através de nossas orações a centelha do Cristo Jesus habite o coração de cada um dos consanguíneos. Que nós possamos, através dos ensinamentos de Jesus, trabalharmos, construindo pontes eternas, laços divinos de amor, através da compreensão, do amor, da bondade e principalmente do perdão. Que possamos trabalhar para a reparação das faltas passadas. Que possamos, para com os nossos consanguíneos, nos livrar da tirania, da imposição de nossas ideias, de nossos conceitos, de nossas verdades. Mas que possamos construir juntos princípios sinceros do amor, da bondade, da fraternidade, do perdão, valores que vão estar iluminando o nosso espírito durante toda a nossa caminhada terrena. Agora é chegado o momento de apresentar a estes benfeitores de luz, todos aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados, que convivem conosco sobre o mesmo teto. Jesus, abençoe a nossa casa, abençoe toda a nossa família, que nossa casa se transforme numa escola de bênçãos, que nós possamos trabalhar juntos para vencer todas as diferenças, todos os dias vigilantes, para que a tirania não esteja presente dentro do nosso lar, que haja amor, compreensão, carinho, respeito, bondade e perdão, porque todos nós estamos no caminho, buscando a nossa evolução, e o nosso lar é a escola bendita, é a primeira escola que nós recebemos quando reencarnamos na terra, que ela seja sempre divina. Abençoe o pão de cada dia que é colocado sobre a mesa, que a partilha seja justa e que a bondade e a fraternidade possa perpetuar dentro do nosso lar. Jesus, que todas essas energias benfeitoras que alcançamos no interior de nosso lar também estejam presentes em cada cantinho do nosso quintal, que alimentando as nossas plantas de boas energias e que elas possam trazer fluidos benéficos para alcançarmos a paz, o relaxamento, o equilíbrio e a harmonia.
Abençoe nossos animais de estimação, o local que lhes servimos a água e os alimentos. Jesus, vibramos pelo ambiente de trabalho, por todos os nossos companheiros de jornada, que nós possamos, para com estes nossos irmãos, sermos brandos e pacíficos. Que o trabalho seja ferramenta divina para burilamento de todo o nosso conhecimento, para que alcancemos no trabalho a prosperidade não só material, mas espiritual. Vibramos neste momento pelo companheiro de trabalho de mais difícil convivência. Que nós estejamos utilizando dessas dificuldades para exercício da tolerância, da bondade, do perdão, do amor e da fraternidade. Vibramos também, Jesus, por todos os lares, por todas as famílias, onde existem os corações partidos pela dor do luto, que o Senhor estenda a sua luz divina, curando toda essa dor. Que nós possamos, através de nossas vibrações, chegar a todos estes irmãos. E que a prece seja o link sagrado entre os que ficaram para com os que se foram. Que eles sejam acolhidos verdadeiramente em uma das moradas da casa do Pai. E que estes laços de união fraterna jamais sejam desfeitos, que se perpetuem através da oração. Abençoa, Jesus, os lares desfeitos pela imposição das palavras, pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor, pela tirania. Que haja, Senhor, a vacina sagrada do amor, da bondade, da fraternidade, do perdão, para que seja reconstruído todos estes lares através do amor maior, através do perdão, através da fraternidade. Abençoa, Jesus, as famílias que sofrem pela enfermidade do ente querido, que neste momento seja transmutado para os irmãos que estão enfermos em seus lares a vacina da cura, através das energias, através do poder, da força da oração. Abençoe todas essas famílias que padecem pela dor e pela enfermidade do seu ente querido. Que possam permanecer unidas em oração, confiantes sempre na proposta divina do Criador para cada um de nós. Abençoa, Senhor, os lares que hoje estão padecendo pela falta do trabalho, do pão de cada dia, da moradia justa. Contempla os nossos irmãos, através da bondade, da fraternidade, das mãos humanas, de serem abençoados com a dádiva do trabalho, do pão de cada dia, da moradia segura. Abençoa, Jesus, toda a nossa humanidade, que nós possamos sermos um só povo, uma só nação, que perpetue entre nós os princípios e os ensinamentos do Cristo Jesus, de sermos uns pelos outros, de estarmos atentos e vigilantes para assistir aos nossos irmãos em todas as suas necessidades, materiais e espirituais. Abençoa, Jesus, todo o nosso planeta Terra. Abençoe a humanidade. Que nós possamos, Senhor, trabalhar unidos no propósito maior de contribuir com o Cristo Jesus na iluminação da Terra, através de nossas vibrações, de nossas orações. Abençoe, Jesus, todos os dirigentes de grandes nações. Abençoe para que seja entre nós, em comunhão de espírito, em comunhão de vibrações, alcançado a paz mundial, o fim das guerras. Abençoe a nossa pátria, o nosso mandatário maior. Abençoe o mandatário do nosso estado, o mandatário do nosso município. Todos estes poderes constituídos
para administrar as necessidades do povo. Abençoe os irmãos que padecem pelas enfermidades nos hospitais, aqueles irmãos que padecem nas ruas esmolando pão. Abençoe, Senhor, para que nós possamos, através do culto do Evangelho no lar, trabalhar primeiro pela autotransformação de nós mesmos, trabalhar pela transformação da nossa família, levando estes princípios e valores para o nosso ambiente de trabalho, para dentro das instituições que nós servimos, para as casas de oração, para o convívio salutar, pacífico e harmonioso com a coletividade. E assim, lhe agradecemos, Jesus, por mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que o Senhor esteja conosco, através da oração do Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada, Mãe, e a todo o corpo celestial que veio celebrar conosco em mais este culto do Evangelho em nosso lar, que assim seja. E em comunhão com o nosso Eterno, vamos agradecendo ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos. Ao Mestre da Luz, médico dos médicos, professor das almas, por todos os ensinamentos contidos em seu santo Evangelho, por todo legado de ensinamentos e valores que deixa para a humanidade em seu curto tempo de caminhada entre nós. Que o Evangelho de hoje traga para nós a luz do entendimento da mensagem, com o objetivo de trabalho efetivo não só para a iluminação do interior de nosso lar, mas para a autoiluminação de nós mesmos. Que a renovação do campo vibracional de nossa casa se faça através do nosso trabalho e do trabalho dos benfeitores amigos, mas que estejamos atentos na autoiluminação interior de nós mesmos. Que o passe seja instrumento divino, renovador de nossas forças, bálsamo curativo de todas as dores que carregamos no corpo e na alma. Que a água que colocamos para ser imantada receba as energias curativas do mais alto, somando com as energias primárias da terra, se tornando para nós fonte fecunda, rica e inesgotável de recursos de tratamento e de cura. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 148, Ceifeiros. Abaixo uma epístola que está no livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 37. Mateus diz assim: Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. E através desta epístola, Emmanuel constitui a mensagem, nos convidando à reflexão. Assim prossegue o benfeitor espiritual. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor,
Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo, por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disso, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo em fileiras crescentes através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E este quadro persistirá na terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. E a gente, com muita humildade, acrescenta nesta mensagem tão pedagógica de Emmanuel, nos convidando a recolher ao nosso trigal interior. Quando nós falamos ceifeiros, estamos falando daqueles que buscam ceifar a colheita com instrumento cortante, trazer este alimento na fase bruta para ser processado e se tornar, no caso do trigo, o pão que chega à nossa mesa. Desde que Jesus veio à terra, permaneceu entre nós, fez uma aliança com cada um de nós, deixou impresso em nossas consciências a luz divina e transformadora do seu Evangelho. Deixou um legado imenso de ensinamentos, de valores, para que nós pudéssemos dar continuidade à nossa caminhada, buscando ao longo da nossa marcha a nossa evolução interior, para que ela pudesse se refletir no nosso exterior. O Criador, por sua vez, deu a cada um de nós a oportunidade de sermos seres que convivem em coletividade, ou seja, para que ao longo da nossa caminhada busquemos reparar uns nos outros. Mas que reparação é essa? Não a reparação do que o outro tem, do que o outro possui, como o outro é, como o outro se comporta, mas dessa reparação de auxílio aos nossos semelhantes. É por isso que nós somos seres coletivos, porque nós necessitamos uns dos outros, aprendemos uns com os outros. E no trigal da nossa vida, poucos de nós temos a disposição de enfrentar a dureza que o campo oferece para ceifar de nós tudo aquilo que não está compensando no nosso adiantamento intelectual, moral e espiritual. A ceifa exige de cada um de nós o esforço, o sacrifício, o burilamento de nós mesmos, a transformação interior, seja do momento que nós vamos no campo bruto arar a terra, ou seja, triturar os torrões da ignorância, da maldade, do egoísmo, do ódio, do rancor, transformando esses torrões em terra fofa,
capaz de absorver o adubo da compreensão, do amor, da bondade e da fraternidade, para que a palavra divina que seja semeada em nosso coração possa brotar com vigor, com energia e se transformar em grão saudável e se multiplicar para sermos aqueles capazes de levar aos nossos irmãos o verdadeiro pão da vida. Quando nós falamos em pão, a mensagem não fala daquele pão que nós recebemos pronto em nossa mesa e que ignoramos todo o processo para que ele pudesse chegar até nós e transformar num alimento energético para que nós pudéssemos continuar a caminhada. Nós estamos falando daquele pão diário, que é o pão da alma, que poucos de nós sabemos o quanto ele é importante para o nosso espírito. O pão do amor, da bondade, da fraternidade, o pão da oração. Aqui na mensagem, Cristo fala conosco, a ceifa é grande, ou seja, tem muito trabalho, mas tem poucos ceifeiros, porque poucos de nós nos colocamos à disposição do Cristo Jesus para ser trabalhadores de sua vinha. Nos apaixonamos sim pelo Cristo Jesus, porque o Cristo Jesus é um Espírito apaixonante, que nos envolve com a tua luz e com teu amor. Mas o Cristo deixa claro para nós que para estarmos nele, para que ele esteja em nós, é preciso sacrifício. Sacrifício de amor, de trabalho em coletividade, por nós, pelo nosso adiantamento e pelo adiantamento de nossos irmãos. O Cristo nunca disse que a missão dele seria fácil. O Cristo nunca disse para nós que seguirmos os seus passos seria fácil e tranquilo, mas o Cristo sempre deixou claro que todos nós que nos dispusermos a trabalhar com lealdade em sua vinha, seremos alimentados do verdadeiro pão da vida. Estaremos através do trabalho, da assistência em coletividade, colhendo os frutos necessários para o alimento do nosso espírito. E muitas vezes nós não pensamos assim. Nós queremos estar com Jesus, mas no primeiro momento de dificuldade, no primeiro tropeço, recuamos, deixando que a mensagem, deixando que o trabalho se deixe por ser feito, porque nos acovardamos diante das dificuldades, porque acostumamos a receber tudo pronto. Vamos nas casas de oração, buscar através da palavra, através da prece, através do passe, tudo aquilo que chega para nós como alimento, mas não nos preparamos para sermos os próximos tarefeiros, para também alimentarmos os nossos irmãos dos frutos da palavra abençoada, que cura, que trata, que liberta, que alimenta o espírito. Só queremos receber, mas não buscamos a compreensão de como foi elaborado tudo aquilo que nós recebemos. Gostamos de ir na casa espírita, de ir na igreja católica, na igreja evangélica e nos demais casas de oração, buscar a palavra. Mas quando é que nós vamos nos colocar como ceareiros do Cristo Jesus para trabalharmos como ceifeiros de sua vinha, fazendo a nossa parte, fazendo a nossa transformação interior, buscando também nos transformarmos em ceifeiros para também sermos partícipes de Jesus, como cooperadores de sua vinha, alimentando os nossos irmãos. Sim, porque uma vez que nós recebemos, é natural que nós também queiramos um dia ser partícipes da vinha de Jesus e também servir aos nossos semelhantes. Mas infelizmente não.
Estamos muito ocupados com as coisas do mundo, com as coisas que alimentam as necessidades apenas da matéria. Então nós recebemos nas casas de oração amor, acolhida, nos sentimos felizes, confortados e alimentados. Mas por que será que nunca chega o momento de nós também sermos partícipes, contribuir para alimentar os nossos irmãos? É porque na maioria das vezes estamos de maneira egóica alimentando apenas as nossas necessidades. Nos esquecemos da aliança que o Cristo Jesus fez com a humanidade, de tornar luz em nossas vidas, de deixar os seus ensinamentos para que nós pudéssemos nos transformarmos e sermos multiplicadores da Boa Nova. É esta a mensagem. Emmanuel, através dessa mensagem, junto com o Cristo Jesus, nos convida a sermos beneficiados por todos os ensinamentos, valores e alimentos para o nosso espírito, através dos ensinamentos de Jesus, mas nos convida a sermos multiplicadores dos ensinamentos, dos princípios, dos valores, a sermos cooperadores do Cristo Jesus na transformação dos corações humanos, assistindo os nossos irmãos em todas as suas necessidades, uma vez que nós fomos beneficiados. Muitas vezes, a nossa fome é tão grande que nós necessitamos sim de receber do outro o pão da matéria, mas necessitamos ainda mais receber do outro o pão da vida. Então, é por isso que nós devemos buscar nos ensinamentos de Jesus os princípios, os valores, os ensinamentos, a oportunidade de transformação de nós mesmos para sermos, sim, cooperadores da messe de Jesus, irmos a campo, trabalhar como multiplicadores para levar aos nossos irmãos os ensinamentos que o Cristo nos deixou como verdadeiros valores e alimentos para o nosso espírito. Então, que nós pensemos nisso, nos ensinamentos que o Cristo nos deixou, e que não tenhamos medo de trabalhar como ceareiros, como ceifeiros do Cristo Jesus. Que nós aprendamos não só ficar esperando que o pão chegue pronto para nós, mas que nós aprendamos a fazer parte de todo o processo para que haja a elaboração do pão. E que no momento que nós aprendemos a fazer parte deste processo de colheita, de beneficiamento, de processamento do trigo, de transformação do trigo em farinha e de aprender a amassar o pão, a assar o pão e servir o pão, que nós aprendamos desta forma também, não só nos beneficiarmos deste alimento do Espírito, mas sermos também beneficiadores deste alimento e desta forma multiplicadores e cooperadores do Cristo Jesus, alimentando os nossos irmãos do pão sagrado, do pão que estará alimentando não só o nosso corpo, mas principalmente o nosso espírito. Que nós possamos levar o pão que alimenta não só o nosso corpo e a nossa alma, para a nossa família, para os nossos irmãos, que nós aprendamos a conviver em coletividade, enxergando as necessidades do outro, tendo empatia pelas necessidades do outro.
que nós aprendamos todos os dias, como o Cristo Jesus, sermos os ceifeiros da vinha do Senhor. E é com esse sentimento carregado de emoção pelos ensinamentos de hoje que nós vamos vibrar paz e luz para todos aqueles que avizinham o nosso lar. Vamos vibrar paz e luz para todas as casas de oração, que sejam o templo sagrado, onde todos possam ser alimentados do verdadeiro pão da vida. Vibremos por todos os seus dirigentes. Vamos vibrar com muito amor por toda a nossa família consanguínea. Aos que retornaram à dimensão maior, que esteja formado entre nós o link sagrado através da prece. Que estejamos juntos nessa comunhão, através da oração, ofertando paz e luz uns para os outros. Vamos pedir a Deus e a Jesus que as bênçãos do Criador estejam presentes no lar de todos os consanguíneos que, assim como nós, estão na morada terrena. Que nós possamos, através dos laços consanguíneos, trabalhar na ceifa do Senhor Jesus para construir pontes e laços sagrados de fraternidade, de amor, de bondade, de perdão. Apresentamos agora aos benfeitores amigos todos os nossos tutelados, aqueles que convivem conosco sob o mesmo teto, que estão sob a nossa responsabilidade. Que todos possam ser dignos e merecedores de beber nessa fonte fecunda e infinita, sagrada de recursos, valores e ensinamentos que o Cristo Jesus traz para nós no dia de hoje. Que possamos trabalhar com estes irmãos na renovação do campo vibracional de nossa casa, na nossa transformação moral e espiritual. Que nossa casa seja escola de bênçãos, escola renovadora, trazendo princípios e valores para a construção e edificação do nosso altar interior. E é chegado o momento onde nós vamos levar essas energias para cada cantinho do nosso quintal, que elas possam também ser alimento para os nossos animais de estimação. Que essas energias transformadoras estejam no nosso ambiente de trabalho, renovando a energia, a atmosfera do ambiente de trabalho, que elas sejam direcionadas aos companheiros de jornada, principalmente para aquele irmãozinho de mais difícil convivência. Que nós saibamos ser os ceifeiros deste campo difícil, levando a paz, o amor, a bondade e a fraternidade na transformação do nosso irmão. E agora é chegado o momento do passe. Jesus, que o passe seja instrumento divino e transformador de cada um de nós, alimento sagrado para o nosso corpo e para o nosso espírito, renovador de nossas forças, bálsamo curativo de todas as dores que nós carregamos no corpo e na alma. Que o passe seja, Senhor, o remédio que cura todas as feridas, todas as chagas, todas as dores, não só do corpo, mas da alma, Senhor, para nós, para toda a nossa família. Que a água que colocamos para ser imantada receba os medicamentos das esferas mais altas, junto com as energias primárias da terra, sendo transformada na fonte sagrada de benefícios sagrados, curativos para todas as mazelas do corpo e do espírito. Jesus, esteja conosco quando nós vamos, através da prece, através das vibrações, adentrar em todos os lares. Entra conosco, Jesus, no lar daqueles que padecem pela enfermidade. Que o passe seja divino e curativo para aquele ente querido que está ali espiando pela prova da enfermidade, da dor, do sofrimento. Cura, Senhor, todas essas almas acamadas. Abençoe essas famílias que cuidam com amor de todos os seus parentes que estão enfermos agora. Abençoa, Jesus, os lares que padecem pela dor do luto.
Cura todos estes corações, ilumina essas famílias. Coloque, Senhor, o sentimento de que apenas o nosso ente querido está na dimensão maior, mas que podemos continuar unidos através da prece, através dos bons sentimentos, dos bons momentos que construímos enquanto estávamos em convivência coletiva na terra. Abençoa, Jesus, os lares que padecem pela falta do pão material, o pão que alimenta o corpo. Abençoa, Jesus, para que nestes lares haja a oportunidade do trabalho como ferramenta divina, da moradia segura. Permita que as mãos humanas possam alimentar as necessidades dos nossos irmãos, ofertando não só o pão do corpo, mas o pão da vida. Abençoa, Jesus, os lares que foram desfeitos pela ganância, pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor. Que os laços consanguíneos, através do amor, da bondade, do perdão e da fraternidade, possa refazer entre essas famílias os laços sagrados do amor e da fraternidade. Jesus, pedimos ao Senhor para que nós possamos, através de seus ensinamentos, sermos uns pelos outros nos campos da vida, que estejamos de mãos dadas, buscando uma só direção, a direção da nossa redenção, da nossa salvação, através dos seus ensinamentos, que nós possamos ser uns pelos outros nessa corrente magnética de luz e de amor. Abençoe a nossa terra, abençoe os países e as populações que passam pela dor, pelo sofrimento, pelo horror da guerra, pelos irmãos que padecem pelas consequências e intempéries naturais do clima, do planeta. Abençoa, Jesus, a nossa pátria, nosso mandatário maior, mandatário do nosso estado, do nosso município. Abençoe todas as instituições que foram edificadas para a assistência de todo o nosso povo, de toda a nossa gente. Abençoe, Senhor, os irmãos que estão nos hospitais, aos idosos nos asilos, as crianças nos orfanatos, aos irmãos que estão nos presídios. Abençoe a nossa família, Jesus, que ao longo da semana permaneçamos unidos, refletindo sobre os ensinamentos de hoje e que nós sejamos verdadeiros ceifeiros, trabalhadores árduos da nossa consciência, produzindo para nós benefícios para que alcancemos primeiro a iluminação de nós mesmos e depois, tendo a oportunidade não só de receber o pão, mas de trabalhar para também multiplicarmos o pão, multiplicarmos os conhecimentos, mantendo firme esta aliança da humanidade com o Senhor na autotransformação de nós mesmos. E assim, nós vos agradecemos por este evangelho em nossa casa e vamos juntos nessa corrente magnética de luz ofertar o Pai, a oração que o Cristo nos ensinou, que é o Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada a Deus, muito obrigada a Jesus, obrigada Mãe, e a toda essa égide celestial que adentrou em nosso lar, nos ajudando neste trabalho de limpeza, de renovação do interior de nossa casa e de trabalho e limpeza do nosso espírito para a nossa transformação interior, que assim seja.